Sansão nasceu em uma época de grande opressão para Israel. Antes mesmo de seu nascimento, um anjo apareceu à sua mãe, prometendo que seu filho seria consagrado a Deus desde o ventre e que sua força seria sobrenatural. Ela recebeu instruções rigorosas: nada de vinho, nada de alimentos impuros, e seu cabelo nunca deveria ser cortado. Enquanto crescia, Sansão mostrava sinais de força extraordinária. Quando outros meninos se cansavam, ele carregava pesos que para adultos eram impossíveis. Quando animais ameaçavam o rebanho, Sansão os afastava com simples gestos. Cada movimento, cada ação, demonstrava não apenas vigor físico, mas um espírito determinado a enfrentar desafios que pareciam maiores do que ele próprio. Durante a infância, Sansão já mostrava curiosidade e impulsividade. Em brincadeiras, às vezes destruía árvores ou abria caminho por terrenos que para outros seriam impossíveis de atravessar. Os vizinhos olhavam com admiração e temor, e até os filisteus começavam a ouvir histórias sobre a força daquele garoto que crescia entre eles. Sua mãe tentava orientá-lo, lembrando constantemente das instruções recebidas, mas Sansão era impetuoso, e sua coragem muitas vezes se transformava em imprudência. Ele explorava limites, testava forças e enfrentava desafios que nenhum outro menino da aldeia ousava encarar. À medida que envelhecia, Sansão se tornava mais consciente de sua força. Ele ajudava os pais e defendia o povo contra ataques de filisteus, realizando feitos que ninguém imaginava serem possíveis. Um dia, ele encontrou um leão sozinho que ameaçava atravessar o caminho do povo. Sem armas, sem medo, Sansão enfrentou a fera, feriu-o mortalmente e deixou o corpo do animal pelo caminho, como aviso para todos que ousassem desafiar a força que Deus havia colocado nele. Cada vitória sobre inimigos e obstáculos fortalecia não só o corpo, mas também o caráter de Sansão. Sansão também começou a perceber a complexidade das relações humanas. Ele se interessava por mulheres de outras tribos e povos, e sua fascinação pelos filisteus começava a gerar problemas. Um simples encontro ou flerte podia desencadear confrontos, intrigas e reações violentas dos inimigos. Sua força física, embora extraordinária, não podia protegê-lo de todas as consequências de suas decisões. E Sansão aprendeu que mesmo os mais poderosos precisam pensar antes de agir. Cada experiência, cada erro, era uma lição que se acumulava e moldava seu destino, preparando-o para desafios muito maiores. As primeiras grandes batalhas começaram quando Sansão atingiu a juventude. Ele enfrentou pequenos grupos de filisteus, mas também participou de embates mais complexos, nos quais estratégia e força precisavam caminhar juntas. Cada movimento era calculado, mas impulsos e emoções ainda interferiam em suas decisões. Sansão descobriu que a coragem sem controle poderia ser perigosa, e que sua força precisava estar aliada à sabedoria, à paciência e à compreensão do propósito maior que o guiava. Ele treinava, refletia e observava, sempre consciente de que cada ato poderia determinar o futuro, não só dele, mas de todo o povo de Israel. Mesmo em meio às batalhas, Sansão buscava momentos de introspecção. Lembrava-se do anjo, das instruções recebidas ao nascer e da promessa de que sua força não era apenas para ele. Cada vitória física era acompanhada por reflexões sobre fé, responsabilidade e sobre o destino que lhe havia sido confiado. Ele via em cada obstáculo uma oportunidade de aprendizado e em cada inimigo uma chance de testar sua coragem. Cada passo, cada batalha e cada decisão eram fragmentos que se juntavam para construir a história de um homem destinado a feitos extraordinários, mas também a erros que precisariam ser corrigidos com sabedoria e fé. Sansão enfrentava também a tentação da impulsividade em suas relações com as mulheres. Em cada escolha, ele percebia os riscos de misturar paixão com dever. Alguns encontros resultavam em conflitos, outros em desilusões, mas todos moldavam sua experiência e fortaleciam sua compreensão de que força física, sem discernimento, poderia levá-lo à ruína. Cada desafio emocional,
Cada traição e cada desentendimento eram oportunidades para aprender sobre limites, confiança e a complexidade do coração humano. Durante esse período, Sansão consolidava sua fama. Histórias sobre sua força se espalhavam, e ele enfrentava não só batalhas físicas, mas também desafios de caráter. Cada decisão carregava peso. Cada ação poderia gerar consequências de longo alcance, e ele aprendia a equilibrar força, desejo e fé. Ele descobriu que ser herói significava enfrentar não apenas inimigos externos, mas também as fraquezas internas, e que a verdadeira grandeza estava em compreender e respeitar o próprio destino. Quando Sansão atingiu a maturidade, a força que carregava desde a infância tornou-se lendária. As pessoas de sua aldeia e de toda a região passaram a reconhecê-lo não apenas como alguém forte, mas como um defensor capaz de enfrentar qualquer perigo. Entretanto, a fama trouxe desafios maiores. Ele se interessava por mulheres filisteias, o que frequentemente o colocava em conflito com seu povo e com as tradições que deviam ser seguidas. Apesar de sua coragem, Sansão sentia o peso das consequências de suas decisões. Ele se apaixonava facilmente, mas cada relação carregava consigo riscos e armadilhas que poderiam pôr em xeque não apenas sua segurança, mas a missão que Deus havia confiado a ele. Entre encontros e partidas, Sansão experimentava emoções intensas e conflitos internos. Ele se via dividido entre o desejo e o dever, entre a atração por mulheres de outros povos e a responsabilidade de proteger Israel. Durante uma viagem, conheceu Dalila, cujo nome se tornaria central em sua história. Ela era perspicaz e encantadora, capaz de despertar sentimentos profundos. Sansão, sem perceber, começava a confiar nela, compartilhando histórias de sua força e façanhas. Cada momento ao lado dela se misturava com lembranças das batalhas, com a tensão constante de que seu segredo poderia ser descoberto. Enquanto isso, Sansão continuava a enfrentar os filisteus. Ele atacava pequenos grupos, libertava aldeias e protegia seu povo com inteligência e força. Cada ação demonstrava não apenas habilidade física, mas também uma mente estratégica. Ele aprendeu a observar, a antecipar movimentos e a combinar astúcia com vigor. Em uma ocasião, capturou inimigos que tentavam emboscar viajantes, derrubando-os com golpes precisos, mas sempre atento para que seu coração não fosse enganado por armadilhas emocionais ou tentativas de sedução. Sansão refletia frequentemente sobre suas escolhas. Lembrava-se da promessa feita ao nascer e do pacto com Deus. Mesmo com sua força inigualável, ele reconhecia que cada decisão podia ter repercussões duradouras. Os encontros com Dalila se tornavam mais frequentes e íntimos, e ele não percebia que estava sendo observado. Ela questionava sutilmente sobre sua força, sua origem e suas habilidades. Sansão, confiante, respondia de maneira cautelosa, mas o desejo e a confiança começavam a enfraquecer sua prudência. Ele queria protegê-la, queria agradar, mas o que parecia uma aproximação afetiva era, na verdade, uma preparação para a traição que se aproximava. Enquanto ele se deixava levar pelas emoções, os filisteus planejam silenciosamente a captura. Cada gesto de Sansão era estudado, cada conversa com Dalila era observada. Ele ainda realizava feitos extraordinários, como derrotar dezenas de inimigos com força e astúcia. Mas sua vulnerabilidade emocional começava a abrir brechas. A história mostrava o conflito entre a força física e a fragilidade do coração humano, revelando que mesmo o mais poderoso pode ser traído se a prudência não acompanhar a coragem. As batalhas de Sansão se tornavam mais complexas. Em uma ocasião, ele enfrentou uma emboscada que parecia impossível de escapar. Com precisão, ele derrubou vários inimigos, usando troncos de árvores e estratégias de ataque surpresa. Mesmo em meio ao perigo, pensamentos sobre Dalila e suas dúvidas sobre amor, confiança e destino ocupavam sua mente. Ele se perguntava se poderia conciliar o desejo com o dever, se poderia manter sua força intacta enquanto navegava pelas armadilhas emocionais que se apresentavam. Cada vitória física era acompanhada de reflexões internas
que aprofundavam a narrativa, mostrando um herói multifacetado, humano e complexo. Ao longo desse período, Sansão também percebeu que cada conquista trazia responsabilidades adicionais. O povo começava a depender cada vez mais dele, os filisteus ficavam mais atentos, e a tensão entre o desejo pessoal e o dever se intensificava. Ele enfrentava dilemas constantes: ajudar um aldeão em perigo ou não se expor a armadilhas. Defender uma aldeia ou seguir sua intuição sobre Dalila, cada escolha carregava peso, e ele aprendia, errava e ajustava suas ações. A história mostrava como suas experiências moldavam seu caráter, tornando-o mais consciente de que a força não estava apenas nos músculos, mas na capacidade de controlar impulsos, lidar com traições e agir com discernimento. Enquanto a narrativa avançava, a relação com Dalila se aprofundava, mas também se tornava mais perigosa. Ela questionava suas habilidades, provocava curiosidade sobre sua força e sutilmente testava os limites de sua confiança. Sansão, sem perceber totalmente a intenção por trás de suas palavras, compartilhava detalhes confiando em seu julgamento humano. Cada momento com ela misturava prazer, curiosidade e risco, preparando o terreno para o conflito inevitável que surgiria quando os filisteus finalmente agissem. Sansão permanecia ativo, enfrentando inimigos, protegendo seu povo e vivendo emoções intensas, mas a tensão interna aumentava. Ele sentia que sua força era uma bênção, mas que também poderia se tornar uma maldição se não fosse usada com cuidado. Cada dia, cada batalha e cada encontro com Dalila aproximava-o de um ponto crítico que mudaria sua vida e definirá seu destino de forma irrevogável. Sansão passava cada dia mais tempo com Dalila, sentindo que havia encontrado uma companhia única. Ela perguntava sobre suas batalhas, sobre sua infância e sobre os momentos em que sua força se manifestava de forma extraordinária. Ele respondia com confiança, mas cada resposta carregava uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. Dalila ouvia atentamente, sorrindo de maneira a encorajar a confiança de Sansão, enquanto nos bastidores, os filisteus observavam cada passo, cada gesto, esperando o momento certo para agir. Sansão demonstrava força em tudo o que fazia. Ele derrubava portões, enfrentava filisteus que tentavam atacar aldeias e protegia pessoas indefesas. Cada ação era acompanhada de estratégia, coragem e instinto. Em uma ocasião, ele se deparou com um grupo numeroso de inimigos planejando uma emboscada. Sem hesitar, usou um queixada de jumento como arma, derrotando dezenas de adversários. Apesar da vitória, pensamentos sobre Dalila ocupavam sua mente, lembrando-o de que seu coração podia ser explorado mais facilmente do que seu corpo poderia ser ferido. Dalila continuava a fazer perguntas sutis. Ela comentava sobre a força de Sansão e insinuava maneiras de torná-la ainda mais poderosa. Sansão ria, mostrava-se paciente e, ao mesmo tempo, sentia um desejo crescente de agradá-la. Cada interação era um teste silencioso de confiança. Ele compartilhava partes de sua vida que nunca havia contado a ninguém, incluindo detalhes de como Deus havia lhe dado força desde o nascimento. A cada confidência, os filisteus ganhavam mais informações sobre ele, aproximando-se cada vez mais do dia em que sua força seria comprometida. Enquanto isso, Sansão enfrentava os filisteus com coragem inabalável. Ele interrompia planos de saque, libertava aldeias e derrubava estruturas usadas pelos inimigos. Cada vitória aumentava sua reputação, mas também sua vulnerabilidade emocional, pois o vínculo com Dalila continuava a se aprofundar. Ele passava horas refletindo sobre suas decisões, sobre o destino de seu povo e sobre os riscos de confiar em alguém fora de Israel. Ao mesmo tempo, seus sentimentos por Dalila se tornavam mais intensos, misturando amor, desejo e ingenuidade, enquanto os inimigos planejavam a armadilha definitiva. Um dia, Dalila insistiu em saber o segredo de sua força. Ela fazia perguntas com suavidade, tocando-lhe o coração, lembrando-o de que ninguém além dela compartilhava sua intimidade. Sansão hesitou.
sentiu um conflito entre proteger seu poder e confiar na mulher que amava. Ele repetia para si mesmo que sua força vinha de Deus e que jamais deveria revelá-la a ninguém. Mas o cansaço emocional e a intimidade criada com Dalila começavam a enfraquecer sua prudência. Ele sabia que cada palavra poderia ter consequências, mas não conseguia evitar a confiança que sentia. Enquanto isso, os filisteus aguardavam pacientemente. Eles não precisavam agir rapidamente. Cada dia que Sansão permanecia ao lado de Dalila, fortalecia a armadilha. Cada confidência que ele compartilhava, mesmo sem perceber, se transformava em informação vital para capturá-lo. Sansão continuava a realizar feitos extraordinários, como separar exércitos, proteger aldeias e atacar acampamentos inimigos. Mas a narrativa mostra que a força física, por si só, não é suficiente quando há vulnerabilidade emocional. Finalmente, Sansão, exausto pelos conflitos internos e seduzido pela proximidade com Dalila, cede. Ele revela o segredo de sua força, seu cabelo, nunca cortado desde o nascimento, que mantinha a aliança com Deus. Dalila, silenciosa, sorri e promete segredo, mas seu coração está alinhado com o plano dos filisteus. Na mesma noite, soldados chegam, amarram Sansão e cortam seu cabelo. Ele sente o peso do cansaço e da traição, e pela primeira vez, percebe o quão vulnerável se tornou. Sua força, que o acompanhara durante toda a vida, desaparece, e ele é levado cego, humilhado e derrotado. Enquanto os filisteus celebram, Sansão permanece consciente do que perdeu e do que ainda precisa enfrentar. Ele recorda batalhas, momentos de coragem, sua infância e a promessa de Deus. Apesar da cegueira e do cativeiro, ele sente a necessidade de refletir sobre erros, aprender com as falhas e encontrar forças que não dependem apenas do corpo. Cada passo no cativeiro, cada olhar e cada toque nos correntes reforçam sua determinação interior e preparam o terreno para os eventos que ainda transformarão sua vida e seu destino. Depois de ser traído e capturado, Sansão foi levado cego para uma prisão nos arredores de Gaza. Correntes pesadas seguravam seus pulsos e tornozelos, e cada passo era um lembrete da força que havia perdido. Seus pensamentos vagavam por tudo o que havia acontecido. Sua infância, as instruções recebidas de sua mãe, as batalhas que enfrentara e principalmente sua relação com Dalila. Ele sentia a dor da traição, mas também uma necessidade crescente de compreender seus erros e encontrar forças que não dependessem apenas de seu corpo. Nos dias seguintes, Sansão passou por humilhações constantes. Ele era colocado para trabalhar nos campos dos filisteus, movendo pedras e transportando cargas pesadas que antes teria levantado com facilidade. Cada esforço era exaustivo. Cada movimento lembrava que seu cabelo fora cortado e sua força desaparecera. Mas, mesmo assim, seu espírito não se quebrou. Ele observava os filisteus, escutava suas conversas, estudava seus hábitos e planejava mentalmente formas de recuperar o poder e a dignidade perdidos. Sua mente tornou-se tão afiada quanto seus músculos outrora foram fortes. Enquanto isso, o povo de Israel continuava sob o domínio dos filisteus. Sansão lembrava-se da necessidade de proteger sua terra, de libertar seu povo e de cumprir a missão que lhe fora confiada desde o nascimento. Cada lembrança de vitória, cada rosto de aldeão que ele defendera, alimentava uma chama interior. Mesmo preso, ele buscava maneiras de manter a esperança, de aprender com os erros do passado e de se preparar para o momento certo de agir. A cegueira não impedia suas reflexões, e cada memória fortalecia sua determinação. Durante esse período, Sansão desenvolveu uma rotina de meditação e oração. Ele recordava-se das batalhas, dos momentos de coragem e especialmente das instruções recebidas por sua mãe. Cada oração se tornava um pedido silencioso de força, não apenas física, mas espiritual e emocional. Ele reconhecia que a força de seu corpo havia sido um presente, mas que a verdadeira força vinha da conexão com Deus e da determinação de cumprir o propósito que lhe fora confiado.
Essas reflexões profundas transformaram sua compreensão de coragem, responsabilidade e fé. Com o tempo, Sansão começou a perceber padrões nos hábitos dos filisteus. Observava seus líderes, os guardas e a rotina do templo de Dagon, onde seria levado em ocasiões de celebração. Ele memorizava os movimentos, estudava a posição das colunas e entendia que cada detalhe poderia ser essencial para o que ainda estava por vir. Ao mesmo tempo, lembrava de Dalila, da confiança que depositara nela e da traição que sofrera. Esses pensamentos não geravam apenas tristeza, também fortaleciam sua determinação de agir no momento certo, combinando astúcia, coragem e fé. Enquanto os dias passavam, Sansão sentia seu corpo fraco, mas sua mente mais viva do que nunca. Ele experimentava a dor da cegueira e do cativeiro, mas cada sensação o tornava mais consciente da importância de aprender com as falhas e de valorizar a força que vai além do físico. Ele relembrava os desafios enfrentados em sua juventude, os conflitos com os filisteus, suas vitórias estratégicas e os momentos em que usara força e inteligência simultaneamente. Cada memória reforçava a certeza de que ainda havia um caminho para a redenção e que o momento de agir se aproximava. A aproximação das festas filisteias trouxe um novo desafio. Sansão seria levado ao templo em uma exibição pública, para que os líderes celebrassem sua vitória sobre ele e zombassem de sua derrota. Ele sentiu a tensão crescer, mas também a oportunidade de cumprir sua missão final. Cada detalhe do templo, cada coluna e cada movimento dos guardas foram gravados em sua mente. Ele compreendia que não dependeria de sua força física, mas da fé, da concentração e da coragem que surgem quando se compreende o propósito da própria vida. Mesmo na escuridão da prisão e da cegueira, Sansão começou a sentir que o momento decisivo se aproximava. Ele refletia sobre seus erros, sobre a necessidade de paciência e sobre a importância de esperar o instante certo. Cada dia no cativeiro era uma preparação silenciosa, mas intensa, para a oportunidade que surgiria no templo. Ele fortalecia sua mente, lembrava-se das instruções de Deus e se preparava para o ato que definiria sua vida, seu legado e o destino de seu povo. Sansão foi levado ao grande templo de Dagon durante uma celebração dos filisteus. Os líderes estavam reunidos e centenas de pessoas enchiam o espaço, ansiosos para ver o homem que antes os derrotara agora humilhado e cego. Amarrado e guiado pelos guardas, ele sentia a força que antes corria por seu corpo desaparecer. Mas a determinação interior permanecia viva. Cada passo ecoava no templo, e ele se apoiava nas colunas enquanto estudava a disposição do local, memorizando a posição de cada coluna, cada corredor e cada espaço entre os espectadores. Enquanto os filisteus celebravam, Sansão colocou as mãos sobre as duas colunas principais que sustentavam o templo. Ele lembrou das batalhas, das vitórias e das falhas, e sentiu uma conexão profunda com Deus, reconhecendo que sua força verdadeira sempre dependera da fé. Lentamente, ele começou a empurrar. As colunas rangeram, e cada esforço exigia toda a sua concentração. Mesmo cego, Sansão ajustava sua posição, lembrando-se dos pontos mais fortes da estrutura e do equilíbrio necessário para que o efeito fosse máximo. O templo tremeu. Os filisteus ainda riam, mas começaram a perceber a instabilidade do prédio. Sansão empurrava com toda a força que podia reunir, sentindo cada fibra do corpo trabalhar em uníssono. A tensão física era intensa, mas sua determinação interior era ainda maior. Ele lembrava-se das aldeias que defendera, das pessoas que protegera e da promessa feita antes de seu nascimento. Cada memória impulsionava seu esforço, tornando cada empurrão mais decisivo. As colunas cederam gradualmente, primeiro tremendo, depois rachando. Sansão continuava firme, segurando a estrutura com toda a força que conseguia concentrar. O templo começou a desabar em direção ao chão, e o impacto foi sentido em todo o espaço. Pessoas caíram, gritos de pânico ecoaram, e os líderes filisteus tentaram escapar. Mas o peso das pedras e da estrutura os esmagou.
O chão tremia sob os pés de Sansão, que manteve-se entre as colunas até que o templo inteiro sucumbisse à força concentrada de seu último ato. Quando o silêncio finalmente caiu sobre os escombros, Sansão estava deitado entre as colunas, exausto e ferido, mas a obra estava completa. Ele havia destruído os inimigos de seu povo e cumprido o propósito que lhe fora confiado. Sua vida terminou naquele ato, mas o legado de coragem, fé e entrega total perduraria. Mesmo nos momentos em que cedeu à paixão ou errou em julgamento, Sansão mostrou que a força verdadeira não está apenas no corpo, mas na perseverança, na fé e na capacidade de agir para cumprir um propósito maior. O povo de Israel começou a reconhecer a magnitude de sua vida. Histórias sobre sua infância, juventude e batalhas, e o ato final de destruição do templo de Dagon foram contadas e recontadas, tornando-se lembranças de coragem e fé. Sansão deixou lições de que, mesmo diante de falhas humanas, é possível encontrar redenção através da entrega, da confiança e da coragem de cumprir o que foi determinado por Deus. Cada vitória, cada derrota, cada momento de reflexão formava um retrato completo de um homem extraordinário, complexo e humano. Enquanto a história de Sansão chegava ao fim, suas ações permaneciam na memória de seu povo, servindo de inspiração para futuras gerações. Ele provou que a força física é apenas uma parte do que torna alguém grande. A verdadeira grandeza vem da combinação de fé, coragem, aprendizado com os próprios erros e determinação de cumprir o propósito que a vida ou Deus lhe confiou. Sua vida tornou-se exemplo de perseverança, lembrando que até os mais fortes enfrentam desafios internos e externos, mas que a entrega sincera e o reconhecimento do próprio destino podem transformar fraquezas em atos de redenção e vitória final. Se você acompanhou toda a história de Sansão até aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente qual história você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua opinião ajuda a trazer mais narrativas emocionantes, detalhadas e cheias de lições, assim como esta que acabamos de contar.